Olá! Depois de um início de agosto complicado para os mercados ao redor do mundo, essa semana foi marcada por um mercado um pouco mais tranquilo, tanto por aqui quanto nos Estados Unidos, por conta de fatores internos e externos. No cenário doméstico, a aprovação da reforma da Previdência no segundo turno da Câmara dos Deputados por um placar muito parecido com o do primeiro turno foi visto como mais uma vitória do governo. Agora a reforma é encaminhada para o Senado, onde deve ser votada também em 2 turnos, e as expectativas ficam em torno de estados e municípios se devem ou não entrar no texto final que vai ser apresentado pela Casa. Na agenda da semana também muitos números importantes foram divulgados, como IPCA e vendas no varejo. No IPCA, a inflação de 0,19% ficou abaixo do piso das expectativas dos analistas, levando a inflação em 12 meses para 3,22%, bem abaixo, portanto, da meta de 4,25% para o ano de 2019. Além disso, a inflação subiu basicamente por conta da adoção da bandeira tarifária amarela na conta de luz, o que fez com que o grupo habitação subisse, mas se não fosse isso, a gente teria uma inflação provavelmente ainda mais baixa, já que o consumo propriamente dito ainda mantém a inflação do IPCA em patamares bastante confortáveis. Consumo fraco que foi responsável também pela alta de apenas 0,1% nas vendas no varejo relativas ao mês de junho, número que vem em linha com a visão de que muito provavelmente a gente deve ter um PIB no segundo trimestre ainda bastante fraco. Lá fora, apesar da permanência dos ruídos em torno da retomada das tensões comerciais entre China e Estados Unidos, os últimos dias foram um pouco mais tranquilos. Isso por alguns pontos, entre eles o fato de que a depreciação do yuan foi um pouco menor do que o mercado esperava, o que se seguiu à acusação dos Estados Unidos de que a China estava praticando manipulação cambial como arma nessa guerra comercial que se instalou. Além disso, os dados de balança comercial da China vieram melhores do que o esperado, o que também foi bem recebido pelo mercado. Mas, de todo modo, no cenário externo, o pano de fundo ainda é de uma guerra comercial que aparentemente está, de fato, em ascensão, ao mesmo tempo em que as principais economias do mundo seguem apresentando desaceleração. Nesse sentido, por exemplo, o PIB britânico hoje caiu 0,2%, o primeiro resultado negativo desde 2012, que acontece no meio de um processo da saída do Reino Unido da União Europeia. Diante disso tudo, a Bolsa Brasileira consegue manter uma semana positiva e pouco antes da gravação desse vídeo, a Bolsa acumulava uma alta de aproximadamente 1,5%, com isso revertendo inclusive o resultado negativo que havia sido acumulado na semana passada e já tendo um agosto positivo. O dólar, por outro lado, segue fortalecido, fruto de um cenário externo ainda complicado. Pouco antes da gravação desse vídeo também, a moeda norte-americana era cotada a R$ 3,933, enquanto a curva de juros tinha mais uma semana de fechamento, o que se explica em boa parte pelos números de inflação mais tranquilos que foram anunciados ao longo do dia de hoje.